Quando é falado que os iPhones eles gravam melhor do que Androids e outras marcas, é bem questionável, não é? Na verdade, bom, é bom você entender por que nós do audiovisual sempre vamos falar que os iPhones gravam melhor do que qualquer outro dispositivo celular. Tem motivo e o motivo é muito mais complexo do que você pode imaginar. Nós devemos começar por ASIC contra GPP. Isso é uma coisa muito importante na hora de falar sobre o processamento dos dados do sensor capturado. No Android, a CPU, tipo os núcleos Oreo do Snapdragon, né, Snapdragon 8 Elite, 8 Elite Gen 5, enfim, eles são para tudo, eles são generalistas, eles são feitos para poder rodar vários processos, de jogar melhor, enfim. Já no Apple, é diferente, né, na Apple, as questões são muito diferentes, porque eles não tratam como se fosse um chip generalista. A ideia é tratar o A19 Pro, o A18 Pro, o A17 Pro, enfim, como processadores feitos para eficiência e edição. Então você sempre vai ver um negócio chamado Media Engine para fazer uma única coisa: processar o ProRes. O que é ProRes? Bom, já expliquei sobre isso, que são codecs, né, que vão variando entre vários tipos, cada vez mais pesados e com mais flexibilidade para poder fazer a edição do seu vídeo. Então, enquanto o Snapdragon tenta emular uma compressão via software, ou seja, ele é dependente pra caramba e não tem o suporte necessário, ele vai acabar fritando o processador, ele mesmo, ele vai acabar esquentando muito, gerando os conhecidos thermal throttling, enquanto a Apple ela desenvolve o chipset para evitar esse tipo de coisa, por isso que eu falei sobre a eficiência dos chips da Apple. Então ele faz isso de uma forma nativa no próprio processador. Então, ele consegue consumir muito menos energia, chegando a consumir 15 vezes menos energia do que o Snapdragon consumiria. Ou seja, ele retém muito menos calor, ele gera muito menos calor e consegue manter uma estabilidade muito mais alta. Um outro ponto, que é justamente a questão do que muitos devs, inclusive, podem acabar chorando na conversa. Acontece que enquanto o Android, o ISP, que é o processamento de imagem, ele faz o dado RAW passar por diversos mecanismos diferentes, e principalmente mandando para o barramento do System MMU até a RAM da CPU, é diferente no iPhone, é muito diferente, porque enquanto isso gera latência e consome muito a mais do que deveria consumir se fosse um suporte nativo, a Apple ela faz de uma forma muito mais otimizada e inteligente, porque a Apple ela utiliza uma arquitetura chamada UMA, que é uma Unified Memory, tá? Então assim, ela pega o ISP, né? O ISP que é o processamento de imagem, joga na memória RAM e o Media Engine, que é o processamento só para ProRes, ele vai ler aquele arquivo naquele momento, vai fazer essa leitura, esse arquivamento tudo em tempo real para você, ao invés de querer forçar via software e criar aquele throttling que eu citei mais cedo. E com isso ele consegue fazer o quê? Ele consegue manter os arquivos, ele consegue ler devidamente, ele não tem problema de engasgos na hora de fazer a gravação do vídeo, de fazer a exportação do vídeo e entrega um resultado muito mais interessante sem consumir tanto como o Snapdragon, por exemplo, ou um MediaTek ou um Exynos consumiria fazendo a mesma exata coisa. E aí você vê aquele marketing de que o UFS 4.0, 4.1 grava em até 4.000 megabits por segundo, ou sei lá, 5.000 megabits por segundo. Cara, acredite se quiser, mas isso é uma grande mentira. E eu vou te explicar aqui agora. Acontece que ele pode até chegar nesses picos, mas são picos que ocorrem de 1 a 2 segundos no máximo, ou seja, ele não mantém nada direito. Então, sei lá, você pode até conseguir um resultado muito bom, né, entre aspas, nos primeiros 2 segundos, mas depois disso, meu amigo, acabou. Ele vai sofrer vários e vários engasgos contínuos para tentar fazer esse mesmo processamento que ele estava fazendo desde o começo, porque ele não tem o suporte necessário tanto em via software quanto em hardware para conseguir gerar esse processo. O iPhone ele faz uma coisa totalmente diferente e muito mais proporcional, porque ele utiliza uma memória muito mais rápida e própria para isso, que é o SSD NVMe, o mesmo utilizado em PCs atuais, né? O NVMe é um padrão atual. Então a Apple, ela por si só, ela cria a sua própria NVMe, ao invés de comprar de outros parceiras ou outras marcas, ela cria a NVMe, cria esse processamento com muito mais velocidade e eficiência, sem consumir tanto espaço físico no celular, sem que ocorra os mesmos engasgos que ocorreria no Android. Ou seja, a latência é zero, não ocorre thermal throttling, o celular não derrete na sua mão,
e ele ainda consegue manter a estabilidade que nenhum Android conseguiria ter. O último ponto que muita gente que é leiga, e tipo assim, eu não posso julgar, você não é obrigado a entender tudo, mas que muita gente subestima na hora de fazer uma gravação de vídeo é a capacidade de colorização da imagem. Porque enquanto os Androids eles vão comprimir a imagem e não vai ocorrer o processo de RAW, que é o que a gente quer numa imagem pura que dê para editar, o iPhone ele consegue suportar isso. Ele não vai comprimir porque você impediu ele de comprimir. Então, como a Apple sabe que você impediu isso de acontecer, então ela preparou, ela projetou o smartphone para conseguir suportar esses processos para você sem que ele precise comprimir, ao mesmo tempo que ele não vai conseguir ter a chance de engasgar, de sofrer com altas temperaturas como o Android sofreria. Então agora é um ponto muito importante, que é justamente os cálculos sobre a quantia de bits da gravação de vídeo. Porque a Apple ela utiliza uma matriz fotométrica no motor de 20 bits. Então é tipo a extração máxima do sensor. Tanto é que o iPhone 17 Pro e Pro Max hoje em dia eles fazem Open Gate, que é quando ele consegue extrair o sensor inteiro, ao invés de fechar o ângulo da imagem para um padrão mais aceitável para, sei lá, vídeo de YouTube, ele fica mais quadrado, porque ele consegue captar uma área maior do sensor completo. Ou seja, uma extração absurda e puríssima que nenhum Android ousa chegar perto. É isso que torna o iPhone tão especial, porque ele consegue fazer essa captação tendo uma qualidade absurda. Então, trabalhando com esses 20 bits, é uma extração máxima do sensor. E aí ele consegue gerar um SQNR de 122 decibéis. Então, a variância do erro matemático é tão minúscula, é tão incalculável, de tão pequena, que você não sente nada na prática. É como se não tivesse acontecido para você, porque é tão minúscula que passa despercebido até pelos olhos mais atentos de um video maker. E no Android, tenta fazer a mesma coisa no Android. Pega um S26 Ultra, pega um Oppo Find X9 Ultra, um Vivo X300 Ultra, você não vai conseguir a mesma coisa, sabe por quê? Porque o pipeline é até 12 bits. E agora, vamos lá. Se enquanto no iPhone é 20 bits e no Android é 12 bits, e ainda assim nos 12 bits o Android engasga, sofre, derrete na sua mão e não aguenta o tranco, não tem o suporte necessário para poder suportar isso sem comprimir a imagem, então como que vai competir? Sejamos honestos, né? Então acaba que a frequência que o Android gera é às vezes até metade do que o iPhone consegue gerar, porque a gente está falando dos 12 bits no puro. Agora, pelo que o Android consegue suportar, é no máximo 10 bits e não 12. É 10 bits, ou seja, é metade do que o iPhone suporta nativamente. Enquanto os aplicativos do Android, aplicativos externos, que são os mais recomendados para você utilizar, não conseguem suportar nem metade de direito do que o iPhone suporta nativamente. Cara, isso é loucura. Porque, por exemplo, enquanto a Vivo ela coloca chip dedicado para IA nas imagens, a Apple faz o quê? Ela pega um chip também, só que ao invés de ser para IA, para deixar a foto mais artificial, o que, que ela faz? Ela faz um chip próprio só para poder processar individualmente o arquivo ProRes. Isso é absurdo, num nível que a gente pode até subestimar, muitas vezes, como muita gente subestima, mas acredite se quiser, a Apple ela é gênia fazendo isso, e é isso que torna ela tão especial. Eu não tô aqui para defender a marca, para dizer se a marca é boa ou ruim, eu tô aqui para falar do que é da engenharia que ela trouxe para os smartphones, porque você pode reclamar que ela não tem evolução, que ela não tem inovação, mas para audiovisual a Apple é insuperável até os dias de hoje, e principalmente nos dias de hoje, trazendo esse tipo de tecnologia às nossas casas. É realmente absurdo que um negócio desse caiba na sua mão e seja tão compatível assim, onde você consegue fazer as coisas com workflow, né, uma flexibilidade muito grande e com um ecossistema absurdo que a própria Apple te fornece, mesmo que seja caro. Mas convenhamos, o preço condiz com a qualidade do que o celular entrega.